Olá, eu sou a Bia e você está no Tributário Sem Mistério. Bom, a ideia aqui é facilitar o estudo do direito tributário para você. Então, na nossa primeira aula, nós vamos aprender o conceito de tributo, porque tão importante quanto entender o direito tributário como um todo, é importante entender qual é o objeto principal de estudo dessa matéria. Sem mais enrolação, acompanhe na tela o que diz o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então vamos lá. Diz o artigo 3º do Código Tributário Nacional: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, mais importante do que ler a letra de lei é você entender realmente o que você está lendo. Então eu vou destacar para você 5 pontos importantes deste artigo que serão derradeiros para você responder qualquer questão da sua prova. Bom, então vamos lá. A primeira característica muito importante que está neste artigo que nós acabamos de ler juntos é o fato do tributo ser uma prestação pecuniária. Então vamos colocar aqui, ó, prestação pecuniária. Nós lemos que o tributo deve ser expresso em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, não é mesmo? Então, isso não pode ser confundido, por exemplo, com a prestação de serviço ao Estado que um particular faz quando presta serviço militar, né? Ou o pagamento de tributos em forma de produto, de uma atividade laborativa, isso não é permitido. Então, tributo sempre pecúnia, valores, moeda, ok? A próxima característica é o fato do tributo ser compulsório. O que isso significa quando a gente leu que é uma prestação compulsória? Uma prestação compulsória porque o contribuinte, uma vez que ele se comporta de acordo com o que a lei prescreve suficiente para gerar uma obrigação tributária, ele não tem o poder de escolher pagar ou não pagar. Ele é obrigado ao pagamento. E isso também diz respeito, e nós iremos conversar isso em outros encontros futuramente, à própria interpretação do direito tributário. Uma vez que, se você olhar no Código Tributário, até os menores que seriam civilmente incapazes, eles são obrigados a pagar o tributo. O que acontece é que, por exemplo, no caso de menor de idade, os pais serão os responsáveis tributários, né? Mas isso nós deixaremos para outro encontro sobre sujeitos na obrigação tributária, ok? A próxima característica é o fato de o tributo não constituir uma sanção de ato ilícito. Então, não é sanção de ato ilícito. Ou seja, multas de trânsito, todas essas coisas não são tributos, exatamente porque não tem esse caráter sancionatório tributo. Sim, a ideia de contraprestação do poder público ao particular em prol de toda a coletividade, tá? Não é sanção de ato ilícito. Isso já caiu na segunda fase da prova da OAB, tá? Em que um determinado ente político havia instituído um tributo, certo? Com esse caráter sancionatório. Então, veja, a resposta de uma segunda fase da prova da OAB estava nesse artigo 3º, simples, introdutório do Código Tributário Nacional, tá bom? Então, muita atenção a esses pequenos detalhes que, numa prova, por exemplo, de segunda fase, fez grande diferença aos candidatos que prestaram atenção e o cuidado ao estudar e entender que o tributo não tem esse caráter sancionatório, ok? E o próximo é que o tributo ele é instituído em lei.
pode, né, uma pessoa política acordar num belo dia e resolver instituir um tributo verbalmente, né? Olá, pessoal, boa tarde, eu estou aqui para instituir um tributo. R$1.000 todo mês na minha conta. Não pode. Então, precisa de todo o processo legislativo. É uma lei ordinária, uma lei complementar, a depender da matéria, nós veremos isso em encontros futuros também, o que precisa de lei complementar, o que pode ser uma lei ordinária. Então, atenção, sempre vinculada à lei. E por fim, porém não menos importante, atividade administrativa plenamente vinculada. Quando a gente estuda direito administrativo, atividade administrativa vinculada. Quando a gente estuda direito administrativo, a gente aprende sobre aquela questão da conveniência, né? Conveniência dos atos discricionários, conveniência e oportunidade, né? Em prol do interesse público, etc. Aqui em direito tributário, não. Então, é dever do poder público fazer a cobrança e exigir por meio de execução fiscal os tributos devidos pelo contribuinte. Tá? Então, não tem como ele deixar de cobrar, tá? As principais características do tributo. Nós vimos que ele é uma prestação pecuniária. Prestação pecuniária, porque deve ser expresso em moeda. É compulsório. Tributo é compulsório porque gera o dever do contribuinte de pagar o tributo. Ele é obrigado por essa relação de soberania que exerce o Estado em relação ao particular. Não é sanção de ato ilícito, o que faz a gente não confundir o tributo com multas de trânsito, nem outro tipo de prestação pecuniária que tem esse caráter sancionador. É instituído em lei, o que significa que para o poder público exigir qualquer tipo de tributo, deve existir um ato formal do poder legislativo, uma lei ordinária, uma lei complementar e até mesmo em casos mais específicos uma medida provisória, por que não? E uma atividade administrativa plenamente vinculada. Isso quer dizer que não existe conveniência, oportunidade, não há discricionariedade pela administração. Uma vez que o contribuinte praticou o fato gerador, vai ter que pagar tributo. Bom, agora que demos o pontapé inicial de estudo do direito tributário, que é saber o que é o tributo, afinal, é o objeto principal de estudo da nossa matéria, não é mesmo? Então, com isso, nós podemos avançar nos próximos encontros que aqui no canal acontecem todos os domingos para outros tópicos e temas interessantes. Você tem alguma sugestão ou alguma dúvida específica na matéria? Fale comigo lá no meu site www.tributariosemmistério.com.br. Lá você pode conversar comigo pelo formulário de contato e também pode ter acesso a questões comentadas de provas anteriores da OAB em Direito Tributário e também você pode acessar os meus artigos, que são verdadeiras aulas de temas muito relevantes para o direito tributário. Tudo bem? Obrigada por você acompanhar esse vídeo. Dê o seu like, compartilhe com os amigos que estudam direito tributário ou têm alguma dificuldade, gostam ou até mesmo são curiosos em compreender essa matéria. Ok? Muito obrigada. Beijo no coração. Tchau, tchau.